Mais um dia, mais um encontro de física. Oficialmente, bom dia, bem-vindo a todos vocês. Esse é o nosso 18º encontro 5, né? Adentrando o mês de dezembro, nos preparando para o Natal, enquanto aqui discutimos fenômenos ondulatórios, que é o tema da nossa aula de hoje, mais especificamente o estudo de uma onda específica, que é o som. Então, nós estamos dentro da acústica. Nós agora temos 8 alunos na sala. A Alissa, a Ana, Beatriz, Ana Vitória, o Antônio, o grande Antônio, Betânia, Alice, Dorine, Amenô, Isadora e Juan Pablo. Ok? Bom, então, muito bem. Dando início, o tema da nossa aula de hoje, como eu já adiantei, é a última parte a respeito da acústica, né? Nós começamos há 2 semanas atrás vendo algumas características do som, o som agudo, o som alto, né? O som grave, som baixo, um som alto, o som forte, fraco, que é a intensidade do som. Então nós vimos que a altura não tem nada a ver com o volume e vimos o timbre, né? Também, que é o que eu consigo diferenciar dois sons iguais, de mesma frequência, mesma amplitude. Eu posso diferenciar dois sons pelo timbre e se a altura está relacionada com a frequência e a intensidade está relacionada com a amplitude, o timbre vai estar relacionado com a forma que a onda descreve, né, o desenho que ela faz para montar a sua oscilação. Na aula da semana passada, nós vimos então a respeito do fenômeno de eco e reverberação, né? Resolvemos bastante exercícios a respeito disso. Naquele material da aula da semana passada, ficou um exercício para trás, que não era especificamente sobre acústica, mas sim sobre fenômenos ondulatórios, mas como eu não gosto de deixar nada para trás, nós vamos resolvê-lo aqui. Se não me engano, era o 8 ou 9. Deixa eu apresentar minha tela para vocês, para que a gente possa ver junto, né? Aí, então vamos lá. Era o exatamente, precisamente, se esse PDF carregar, o exercise number, ok, não é o 6. É o 9, professor. Isso, eu falei que era o 8, Betânia, muito obrigado. É o exercício de número 9, tá? Ele, como eu disse, é sobre fenômenos ondulatórios, tá? Não está relacionado necessariamente com a acústica. E a gente pode matar esse exercício fácil, 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 né? Não precisa nem ler as alternativas. Ó, ele fala assim, ó, o 9, vocês estão enxergando aí na tela, né? Em dias de clássico futebolístico, promovem grandes concentrações populares, né? Teme-se pela segurança do estádio do Morumbi em São Paulo, sobretudo nos momentos do gol. A alegria e o entusiasmo dos torcedores geralmente manifestam-se por meio de pulos e batidas no chão. Faz com que toda a estrutura do estádio vibre. Se esta vibração for mantida por um tempo e coincidir com a frequência natural da estrutura do estádio, pode levar partes da construção ou mesmo toda a desabar, ocasionando uma catástrofe. O fenômeno, uma catástrofe não muito grande porque é o estádio do São Paulo, né? Então não tem problema. Mas enfim, fisicamente falando, qual é o fenômeno que explica isso, né? Nós trabalhamos bastante isso, falamos bastante, vimos o vídeo da ponte desabando, né? E aqui ele dá todas as dicas de ser a ressonância, né? Quando ele fala que se a vibração desses pulos, né, coincidir com a frequência natural de vibração da estrutura, tá? Então esse aí tá claro que é o fenômeno da ressonância, como deve ser apontado aqui pela letra D de Deus, tá? Por quê? Porque lembra lá da ressonância, tá? Então ele é um fenômeno que uma fonte externa coloca aliás, um agente externo coloca um ser para vibrar, né? Um ser inanimado para vibrar. Então, uma fonte externa coloca alguém para vibrar. Como que ela consegue fazer isso? Se ela emitir ondas que tenham a frequência próxima da frequência natural de vibração. Então, tudo tem uma frequência natural de vibração, né? A minha mesa, a minha casa, o estádio do Morumbi, né? Todos os estádios têm.
Tá? Então, esse é uma preocupação grande na engenharia. Falamos bastante a respeito disso lá na nossa aula sobre fenômenos ondulatórios. Mas sempre é bom, né? A gente que sempre é bom. Aliás, é bom sempre que podemos recapitularmos algumas coisas. Bom, entrando especificamente na aula de hoje, a última parte da acústica, nós vamos falar sobre a intensidade e o nível sonoro, tá? São duas grandezas que vão medir quão intenso é o som para um dado observador, tá? Para um dado observador, tá? A definição dessas grandezas, elas ficaram por últimos, por quê? Porque as definições dela, elas são, digamos que deveras, não são tão simples, tá? Essas definições de intensidade e de nível sonoro. É a definição matemática dela, eu estou dizendo. Entendeu? Que a intensidade, que é o nível, não é tão difícil. E se a gente se aprofundar no estudo da intensidade ou do nível sonoro de um som, nós vamos cair lá para conteúdos de física lá do ensino superior, né? Seja do curso de física, acho que mais, na verdade, nos cursos de engenharia, né? Onde tem essas aplicações na prática, tá bom? Mas o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as definições, claro, vamos até fazer um exercício que eu vou dizer assim, olha, esse aqui nem é o que vai estar lá na atividade de vocês, que eu já mandei semana passada, né? E daí nós vamos ver aquele que é mais parecido com a que está na atividade de vocês, que são, na verdade, coisas mais simples. Tá bom? Bom, então avançando, o que é intensidade sonora? A intensidade sonora, ela vai dizer então se um som é fraco ou ele é forte. Tá certo? Está relacionado com a amplitude da onda. Tá certo? Agora, presta atenção numa coisa. Se eu estou falando de um som emitido por uma fonte, a intensidade sonora vai estar relacionado com duas coisas. Uma, que de certa forma é até óbvia, que é o P, a potência dessa fonte. Tá? Essa grandeza, potência que vocês estudaram lá no segundo ano de física, quando vocês estudaram potência mecânica, trabalho, potência, ela é uma grandeza meio que coringa, né? Ela vai ter a potência sonora, a potência luminosa, a potência mecânica, a potência elétrica. Então, lá no quarto ano vocês vão se deparar com isso de novo quando estudarem eletricidade. O que é potência? Potência é a capacidade de um sistema, de um, sei lá, né? De um ser, de converter energia naquilo que ele se propõe a fazer. Então, quando eu falo da potência de uma luz, 100 watts, 60 watts, é a capacidade daquela lâmpada em converter energia elétrica em energia luminosa. Se eu estou falando de potência de um motor, é a capacidade dele converter energia da queima, né, ou se ele for um motor elétrico, ou seja, enfim, em movimento, porque o motor existe para gerar movimento. Quando eu falo da potência de um som, né? Ah, eu comprei um som, ninguém compra mais som, né? Hoje em dia a gente só ouve música no fone. Mas o som tem não sei quantos watts de potência, o aparelho de som, ou aquele alto-falante. Então, é quanto que ele converte de energia para energia sonora. Tá certo? Então, é claro que isso está diretamente relacionado à intensidade do som. Tá? Se eu tenho uma caixa de som com muito mais potência, eu consigo gerar ali muito mais intensidade. Beleza? Agora, outra coisa que eu não sei se você se atentou para isso, mas a gente vai ter que colocar isso na conta, que é, quanto mais perto eu estou da fonte, eu vou sentir o som com uma força. Quanto mais longe eu estou da fonte, eu vou sentir esse som com menos força. Por isso que só a potência, ela não pode explicar a intensidade sonora, perceba, tá? Porque eu falo, tudo bem, o alto-falante tem 20 watts de potência. E como que eu sinto o som se eu tiver a 20 metros ou se eu tiver a 100 metros desse alto-falante? Então eu preciso ter essa grandeza que vai aparecer aqui para equalizar isso. E como que ela equaciona? Fazendo uma relação entre a potência e a distância que você vai estar dessa fonte.
Tá, professor, mas ali não é distância, é um A de área, né? Sim, é um A de área. Mas o que está sendo levado em conta aqui é a distância que você está dessa fonte. Por que que aparece área? Bom, vamos lá. Então, aqui eu falei que ele era uma definição um pouco complicadinha, né? Porque a gente precisa lembrar que o som ele é tridimensional. Então, quando você imagina uma fonte sonora, ela está emitindo som nas três direções, para cima e para baixo, ó, isso é uma direção. Para frente e para trás, isso é outra direção, então vertical e horizontal. E aqui que eu vou desenhar em perspectiva, porque a minha tela só tem duas dimensões, não é? Ó, na o eixo Z, né, como a gente chama lá na matemática. Então é Y, X e Z. Então nas três dimensões. Então, quando eu considero, para definir a intensidade, eu considero que a fonte sonora está no centro de uma esfera, tá? Tipo assim, ó. Aqui eu tenho a fonte sonora e ela está no centro de uma esfera, tá? Porque uma esfera é uma figura tridimensional, tá bom? E aí, quando eu defino a área que esse som está atravessando, ó, a área que essa onda está atravessando, eu estou definindo, na verdade, a que distância ele está da minha fonte. Tá? Entenderam a doideira? Então, porque o que eu imagino? Eu imagino que esse som aqui ele está dentro de uma esfera, né? Não é um círculo, é uma esfera. Desenhei bem o círculo, né? Tô de parabéns. Ó, desenhei uma esfera. Então, se eu pego a uma dada distância aqui, ó, ele vai estar atravessando uma certa área, tá? Então, por isso, definiu-se aquilo que a gente chama também de ângulo sólido, né? Então, por isso, definiu-se intensidade como a potência do som dividido pela área. Perceba que quanto mais perto ele está aqui, ó, a área que esse som atravessa é menor, não é? Então, por isso que a área é inverso da intensidade. Quanto menor a área, maior a intensidade. Por quê? Porque quanto menor a área, quer dizer que ele está mais perto da fonte. Tá certo? Fez pelo menos um pouco de sentido para vocês? Então, como é que eu calculo de fato a intensidade? Eu vou calcular a intensidade sonora, vai ser potência da fonte, e isso nunca muda, entenda-se, né? Se eu estou ficando perto, se eu estou longe da fonte, a potência da fonte é a mesma. Eu não tenho esse poder de alterar a potência da fonte. É uma característica da fonte sonora e pronto. Tá? Dividido pela área. E como é que eu calculo a área se eu estou definindo por uma esfera? A área é 4 pi r ao quadrado. E se você conseguiu entender minimamente o que eu estou tentando dizer, você vai perceber que esse raio da esfera, na verdade, nada mais é do que a distância que esse cara vai estar da fonte sonora, tá? Inclusive, por isso aqui, ó, na equação em cima, ele aparece como D1 e D1 e D2. Ele está explicando outra coisa ali que eu nem quero entrar no mérito da questão, tá certo? Então tá aí, intensidade sonora é a potência dividida por área. Potência dada em watts e a área no SI vai ser dado em metro por quadrado, né? Aliás, metro quadrado, tá certo? Então, a partir daí, nós definimos um limiar de audibilidade. O que é um limiar de audibilidade? É uma coisa muito, uma palavra muito bonita para dizer o menor som que o ser humano consegue ouvir, em intensidade, tá? Qual é esse menor som em intensidade em unidades do SI? 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Tá certo? 10 na menos 12 watt por metro quadrado.
E o limiar do som doloroso ou da poluição sonora? A partir de quanto, tá? A partir de 1 watt por metro quadrado, eu já tenho então é, eu já tenho então um som que pode ser considerado poluição sonora e que pode ser doloroso ou danoso, e aí vai depender do tempo que eu fico exposto a este som. Professor. Perceba que, só para fechar aqui, Juan, você já fala, perceba que eu tenho uma diferença aqui muito grande entre esses dois sons. O que é 10 na menos 12? Ai, quem que é bom de matemática aí? O Antônio, né, Antônio? Ó, o que é 10 na menos 12? É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 watt por metro quadrado. Tá? Então, isso aqui ó, é milésimos, milionésimos, bilionésimos, 1 milésimos de bilionésimos de watt por metro, tá? Então, o menor som que o homem ouve e o som que passa a ser poluição sonora, a diferença dentre eles é de 1 trilhão de vezes maior, tá? E é por isso que a gente vai criar o nível sonoro, que é o que vem depois. Porque eu não vou ter como trabalhar com essas diferenças muito grandes, essa diferença de sons muito grandes, tá? Então, diferença de quase 1 trilhão de vezes de um som para o outro. Então, para não trabalhar isso na prática, para ter efeitos de comparação, eu vou criar uma grandeza que vai vir na sequência, que é o nível sonoro. Ok? Pode falar, menino Juan. Estou te ouvindo. Sou todo ouvido. Ô, professor, eu não consegui entender muito bem, tipo, isso na prática, assim, sabe? Por exemplo, tem 1 watts de potência vindo na minha direção, assim, numa distância de 1 metro, aí vai ficar confortável pra mim, tipo, tá meio voando a ideia na minha cabeça. Veja, esse 1 watt de potência, esse 1 watt aqui é 1 watt por metro quadrado. Isso aqui vai definir, então, um som que é confortável para você. Você pode estar ouvindo um som muito forte e estar muito longe dele, tá? Vai ser confortável. Então, perceba que é a relação entre a potência do som e, embora aqui seja a área, nós vamos entender como a que distância eu estou da fonte. Até porque, né, se a gente voltar na equação, gente, ó, quem é bom de matemática aí? A equação é potência dividido por 4π distância da fonte. Isso aqui é um número, é uma constante. Isso aqui é uma outra constante, 3,14, 15, 16, 9, 200, sei lá o quê. Então, eu só tenho, na verdade, duas grandezas. Intensidade é a relação entre a potência e aqui distância eu estou da fonte, Juan. Tá? Então, ele vai me definir a intensidade com que eu sinto o som. E não, na verdade, com a intensidade com que ele é emitido, né? Tá certo? Por isso ele está ponderado a potência da fonte com a distância que eu estou da fonte. Então, esses números aqui são números que são, esse 10 na menos 12, são números determinados na prática, né? Qual é o limiar mínimo de audição? Eu preciso ter uma intensidade de pelo menos maior que 10, 12 watts por metro quadrado, tá? Pelo menos. E esse de 1 watt por metro quadrado também é uma determinação prática, né? Mas também é um valor fixado, um valor aproximado, tá certo? Então, dentro daqui, eu tenho os sons do nosso cotidiano, que você vai ver numa tabela daqui a pouco, esses níveis de intensidade, tá certo? Olha, Certo. nós vamos fazer um exercício, antes disso, só finalizando aqui. Então, som forte em alta intensidade, som fraco baixa intensidade. Relembrando que nós vimos lá na primeira aula, alta intensidade é alta amplitude, baixa intensidade é baixa amplitude. Então, esse exercício aqui, nós vamos fazer agora a letra A, porque a letra A está relacionado com a intensidade sonora. E depois nós vamos fazer a B e a C, que estão relacionados à
nível sonoro, que é o nosso próximo tópico. Então, nós vamos usar o mesmo exercício para os dois tópicos. Tá? Esse é um exercício que, em geral, você não trabalharia assim, né? Eu não daria para vocês fazerem. Tá? A gente vai fazer aqui para discutir. Tá? Ele diz o seguinte: o alto-falante do som de um concerto de rock gera ondas com 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Então, o que é isso aqui? Primeira coisa. Isso aqui é a intensidade. Ok? Como que eu sei, professor? Ele não falou nada disso. Bom, só tem uma única unidade, uma única grandeza que é medida em watts por metro quadrado no mundo. Não tem outra. É a intensidade, tá? Preciso deitar minha tela para que a minha letra fique melhor, mas estou com medo de desligar meu som aqui, tá? A 20 metros de distância, na frequência de 1 kHz. Bom, admitamos que a energia seja irradiada de forma uniforme em todas as direções. Então, ele está liberando essa intensidade, tá legal? A 20 metros, tá? Então, intensidade a 20 metros. Então, não é a potência. Ele já definiu, isso não é a potência. Se eu estou falando de intensidade, intensidade pondera potência da fonte para que distância você está da fonte. Então, a intensidade é 10 a menos 2 watts por metro quadrado a 20 metros da fonte. Certo? Não é a potência da fonte, é a intensidade. Depois, lá no nível sonoro, a gente vai ver, bom, isso é confortável, isso é saudável ou não? Bom, a gente já viu ali que é saudável, né? Porque é 1 watt por metro quadrado, que seria, a partir de 1, que seria a poluição sonora, tá certo? Então, 10 a menos 2 é 1 centésimo. Tá? Então, ele ainda é 100 vezes menor que o som, que o limite para poluição sonora. Bom, o que pergunta a letra A? Pergunta a potência acústica emitida pelo alto-falante. Claro, porque ele deu a intensidade, está aqui, e ele deu aqui distância, embora não tenha dado a área, ele deu a distância, eu posso calcular essa distância, né? Que eu estou da fonte, que é os 20 metros, ok? Tranquilo? Então a gente só vai aplicar na equação, embora eu fale, esse exercício nem é do ensino médio, mas é só uma aplicação da equação. Tá legal? Eu vou para um próximo slide em branco para a gente fazer a conta aqui bonitinho, ok? Vamos lá, ó. O que eu tinha de informação? Eu tinha a intensidade, que é 10 na menos 2. O senhor não gosta de potência de 10. Pois é, amigo, ela está presente na nossa vida, né? Lembra lá da dilatação? Não tem como fugir desse cara. E acredita, ela existe para nos ajudar. Distância já está em metro, ó, 20 metros, bonitinho, legal. Eu só preciso da potência, então, dessa fonte. Agora, lembra que a equação é I é potência sobre a área, então não é potência sobre a distância. Na verdade, é potência dividido por 4π d ao quadrado, ou r ao quadrado, tá? Lembra? Essa é a área de uma esfera, tá? E o volume é 4/3 de πr ao cubo. Eu sempre confundo os dois, mas essa aqui é a área. Então, gente, não tem porquê, assim, chorar, né? Se desesperar. Vamos colocar cada coisa no lugar aqui, ó. E a Nossa Senhora das Equações nos ajudará. A intensidade é 10 na menos 2, a potência é o que eu quero, o 4 é 4 mesmo, o π. Gente, vocês podem usar como 3, como 3,14, eu não me importo não, você escolhe como você quer usar. E a distância é 20, agora não se esqueça que essa distância está ao quadrado, ok? Essa distância está ao quadrado. Então vai ficar assim, 10 na menos 2, 20 ao quadrado é 400, opa, está lá no denominador. 20 ao quadrado é 400, né? Então vai ficar aqui, esse aqui eu posso fazer essa conta, dá 12,56. Não, agora não, amigo. Ô, senhor. 12,56 vezes 400, tá ok? E aí, esse número, fazendo essa conta aí de cabeça, esse número vai dar 5.000
e 26, ok? E aí eu só tenho que multiplicar cruzado para isolar e determinar a potência dessa fonte. Vai ficar, então, 10 na menos 2 vezes 5.000 e... Opa, eu estou me adiantando aqui. 5.026 é igual a potência. Tá legal? O que é o 10 na menos 2, gente? É dividir por 100. 10 na 2 seria 100. 10 na menos 2 é dividir por 100. Então, você pode pensar várias maneiras de você resolver isso. Pode pôr na calculadora 10 elevado a menos 2, vai dar 0,01. E você multiplica por 5.026, perdão. 5.026. Ou você joga esse 10 a menos 2 para o denominador, ele vira 10 a 2, que dá 100. Você divide 5.026 por 100. Ou, enfim, tem várias formas, mas em todas elas, se você fizer corretamente, você vai encontrar que a potência é 50,26 watts. A potência desta fonte aí. Ok? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, definiu-se o nível sonoro, e vocês já vão entender melhor isso. Por quê? Porque eu tenho uma diferença muito grande entre o som, por exemplo, o menor som audível, que eu disse que é um milésimo do trilionésimo de watt por metro, e o som que causa dor, né? Que é 1 watt por metro. Então tem uma diferença de quase 1 trilhão de vezes maior. Então definiu-se essa outra grandeza chamada nível sonoro. E para reduzir, sempre que eu quero fazer isso, eu não sei se vocês já se ligaram o que vem pela frente, mas sempre que eu quero fazer isso, pegar uma escala, uma diferença entre duas grandezas que está muito grande, e eu quero reduzir, o que eu faço? Eu uso uma escala de potência, ou mais especificamente nesse caso aqui, uma escala logarítmica. Tá? Então nós vamos entrar aqui com logaritmo. Como é que se definiu-se o nível sonoro? O nível sonoro vai, de uma certa forma, definir quantas vezes um som é maior que o menor som audível, tá? O menor som audível, que é o de intensidade de 10 na menos 12, ele é chamado de I0. Então, esse é o menor som audível, é o limiar de audibilidade, ok? Tá? Então, ele vai ser chamado como I0. O nível sonoro, então, foi uma grandeza que foi criada, né, para tentar representar quantas vezes um som é maior que o menor som possível, tá? E isso usando o logaritmo. Por quê? Porque daí quando eu passar de 1 para 2, por exemplo, eu tinha um som de 1 e ele foi para 2, o que na verdade eu estou multiplicando isso por 100, porque eu estou numa escala logarítmica, tá certo? Então vocês já vão entender melhor isso aqui, tá? Então o que foi feito? Foi definido o nível sonoro beta como sendo o logaritmo do som que eu quero dividido pelo logaritmo do menor som possível, tá? E vocês vão ver, então, na prática, como que isso vai reduzir a comparação entre essas duas grandezas, tá? Porque o logaritmo é uma escala... Bom, vocês estudaram logaritmo na matemática, né? E vocês acharam que vocês nunca iam usar ele na vida. A gente usa, sim, na prática, e tá aqui. Tá? É uma escala logaritmo. Não é a única escala logaritmo, mas é uma escala logaritmo. Por quê? Porque eu tenho uma amplitude muito diferente entre as grandezas. Então, por isso, quando eu quero comparar, eu uso a escala logaritmo. Tá certo? A unidade de medida para o nível sonoro é o Bell. Tá? É o Bell. Em homenagem ao Alexander Graham Bell. Tá? Que foi o cara que inventou o telefone. Tem uma rua aqui perto de casa, no Bandeirantes ou no Jamaica, não sei qual que é o bairro ali, que tem esse nome, Alexander Graham Bell. Tá? E aí, uma subdivisão do Bell, que vocês já devem ter ouvido falar, é o decibel. O que é o decibel? É a 10ª parte do Bell. Ok? E só para sermos gramaticalmente correto, como o Bell é o nome do cara, quando for colocar no plural, 2 decibéis,
1 decibel, vou passar para 2 decibel, eu não vou falar decibéis, ok? Eu vou falar decibels, tá? Para não alterar ali o nome do cara, tá bom? Bom, então o nível sonoro. Professor, Pois não. não entendi muito bem. Tem como você explicar de novo? Sim, claro. Então, o nível sonoro é essa grandeza aqui, tá? O que ela vai medir? Ela vai tentar medir, então, na verdade, ela é uma comparação entre o som que eu estou ouvindo e o menor som audível, que é o I0, tá? Aqui tem um 10 para já virar decibel, tá? Então, se eu estou colocando esse 10 aqui, é porque eu já estou usando ele em decibel, tá? Se eu fosse usar em bel, eu tiro esse 10, tá bom? Então, com isso, a gente chega numa grandeza que vai fazer uma comparação entre o som que eu estou ouvindo e o menor som possível. E aí ela vai me dizer, de novo, eu vou ter um limiar para dizer o quanto que ele pode ser agradável, o quanto que ele pode ser audível e o quanto que ele pode ser doloroso ou danoso, tá certo? Lembra que eu tinha aqui em intensidade, eu tinha 10 na menos 12 e aqui eu tinha 1? Então eu tinha uma diferença de quase 1 trilhão de vezes aqui. Se eu usar a escala em decibel, a diferença entre o menor som audível e o limiar de dor é de 120 vezes. Percebeu? E se eu usar em bel, ele vai ser de 12 vezes, né? Porque daí decibel você tira um zero aqui, né? Se divide por 10. Tá certo? Então é por isso, Juan, que a gente criou essa grandeza, chamada nível sonoro, para que a nossa comparação na prática ela seja mais fácil de se fazer e de se perceber. É a mesma coisa que nós falamos lá nas escalas termométricas. Por que o Celsius criou a escala dele? Porque eu não consigo ficar medindo uma grandeza que é o grau de agitação das moléculas. Tá certo? Então, eu tenho uma Professor, escala. Então, aqui também, sim, é uma escala logarítmica para eu comparar sons. Tá certo? Pode falar. professor, Pode falar. 10 a menos 12 é 1 bel. 10 na menos 12. 10 na menos 12 watt por metro quadrado é 0 decibel. Nossa. Tá? É 0. A gente já vai ver isso, tá? Deixa eu adiantar aqui, senão a gente não termina hoje. Mas vamos adiantar com responsabilidade. Bom, então tá aqui, ó. Limiar de audição, tá? Uma escala para vocês. Voz sussurrada, voz falada baixa, tá? De 30 a 40 decibels, tá? Sala de aula, 40 a 80 decibels. Aí vai depender um pouco da sala de aula, né? Tem uma sala de aula que dá mais, outras que dá menos, tá certo? O tráfego rodoviário, de 50 a 90, depende do tráfego, né? Lá em Cambé, Jataizinho, também não tem tráfego, né? Mas aqui em Londrina já é maior. Leitor de música, vai depender, claro, do volume que você ajusta, mas vai de 70 a 100 decibels. Discoteca, bar, musical, concerto, aqui a gente não está podendo, né? Vai de 85 até 115 decibels, tá? Esse 115, 120 é o limiar do som danoso ou doloroso, ó. O que está em vermelho é perigoso e o que está em vermelho escuro são sons que podem causar lesão. Claro, vai depender do tempo de exposição, como eu disse já, né? Tá, então você tem aqui, ó, por exemplo, explosão, um avião a decolar, um avião 130 decibels, é um som bem forte, bem intenso e bem prejudicial, tá? E aqui, percebam que quando eu criei o nível, tá? Eu não estou mais considerando distância, nível a nível. Percebeu? Então, mais uma importância da criação dessa grandeza. Então, um avião, uma explosão, um tiro, buzina, então tudo isso são sons perigosos, tá? E aí, esse decibel você pode ver nos seus eletrodomésticos, por exemplo, quando você vai comprar uma coisa que faz muito barulho, tipo o liquidificador, o aspirador de pó. Então, tem lá um nível de decibéis. Tá? Os aspiradores de pó mais antigos eles davam perto de 100 decibéis, uma coisa que incomoda pacas, né?
Hoje a gente está usando muito aqueles aspiradores que são os verticais, são menores, né? E são menos ruidosos, então gera menos poluição sonora. Aqui tem uma outra tabela, mas enfim, eu vou passar dessa tabela. Isso nós discutimos na aula da semana passada, né? Nós vimos então a capacidade de ouvir um som está relacionado com a frequência, mas claro, está relacionado com a intensidade do som. E, na verdade, essa tabela ela não traz intensidade, traz o nível em decibéis. A gente já tinha visto essa tabela, mas não tinha visto decibéis. Tá certo? Então, em vez de eu trazer intensidade em watt por metro, eu trago a tabela em decibéis, que é uma forma de você medir também a intensidade do som. Você está fazendo uma comparação entre a intensidade do som que você está ouvindo e a intensidade mínima. Certo? Professor, rapidinho. Pois não. Ali naquela tabela, Pois não. tá o limiar na outra. Isso, nessa daí. O limiar tá antes do zero. Não seria no zero? Qual o limiar, perdão? Limiar de audição ali. Ele não teria que estar no zero? Teria, tá? Então, o zero decibel seria o audível. Como tá nessa tabela, também não tá, tá? Mas aí, o Juan, é uma ótima observação sua, né? Mas o que acontece, cara? Tipo, isso é um limiar, não quer dizer que alguém vai chegar, entendeu? É aquela história da frequência, 20 Hz. Quem que vai ouvir o 20 Hz? Pouquíssimas pessoas, ou em situações muito, muito específicas. Tá? Então, certamente sim, na teoria era para ter tocado aqui a linha do zero, porque o 0 decibel é o limite auditivo, né? Mas esse gráfico até trouxe outro, que é um pouquinho diferente, nenhum deles vai encostar, tá? E se a gente for fazer o teste, aqueles testes de audição, não sei se alguém já fez aí na vida, eu fiz quando ia ser contratado para ser professor numa escola aí, você fazia teste de visão, teste de audição, aqueles exames admissionais, né? Se você for fazer o teste, ninguém vai chegar a encostar aqui, né, Juan? Ou pouquíssimos, né? Vão conseguir alcançar esse limiar, tá? Não quer dizer que você não tem uma audição boa porque você não alcançou, né? É que nem a visão, né? A visão. O 100% da visão são pouquíssimas pessoas que têm. 95% de visão é uma visão considerada normal, tá certo? Então, o nosso corpo tem sempre dessas coisas. Gente, então vamos aplicar, ó, voltando, deixa eu fazer esse exercício aqui, daí a gente vai para os exercícios que estão aqui à frente. Então, voltando para aquele exercício número 1. Lembra? Então, era uma banda de rock que emitia uma intensidade. Aqui está em vermelho porque a gente já fez a letra A, né? Emitia uma intensidade a 20 metros e perguntou qual é o nível sonoro. Aliás, puxa vida, tá invertido aqui, gente, ó. Tá invertido. A letra B de lá virou a letra A aqui, ó. Qual é a potência? Nós calculamos a letra A. Me perdoem, por favor. Nós calculamos a potência, eu troquei, tá? Deu 50,6. Então, vamos fazer dessa aqui a nossa letra B, tá? Por favor, peço perdão de vocês. E essa aqui é a nossa letra A. Ok? Então, vamos fazer a letra B. Qual é o nível sonoro? Beleza, eu tenho intensidade, vou calcular o nível sonoro. A intensidade é 10 na 2, perdão. Considerando a intensidade mínima, 10 na menos 12, eu vou calcular o nível sonoro. Eu só preciso dessas duas grandezas, porque nada mais é do que uma comparação, né? Entre essas duas, entre dois sons, entre a intensidade de dois sons. Então, o nível sonoro em Bell é log de I por log de 0. Se você quer em decibel, põe o 10 ali multiplicando. Tá ok? Deixa esse 10 de lado, que isso é o menos importante agora. O que a gente vai ter que fazer aqui, gente? Usar, como é que chama? Propriedades logarítmicas. Duas delas nós vamos usar. Primeiro, logaritmo do quociente. Quociente, para quem não sabe, é divisão. Se eu tenho um log de A dividido por C, é igual à diferença dos logs. Tá? Por que eu vou usar? Porque para resolver isso aqui,
Na verdade, nesse exercício eu nem preciso dessa propriedade, né? Porque eu tenho as intensidades, eu posso fazer aqui, ó. Só fazer log. Professor, eu não lembro mais nada de log. Pois é, amiguinho, vou te ajudar então, ó. Tá? E, na verdade, o que eu vou usar aqui agora é uma propriedade de potência. Quando eu tenho uma potência dividida por outro, eu mantenho a base e somo, aliás, subtraio os expoentes. Lembram disso? Então, fica log de 10 na menos 2. Aliás, log de 10 elevado a menos 2 menos 12. Propriedade de potência. A gente fez isso já esse ano, né? Mantenho a base e subtraio os expoentes, porque é uma divisão. Se fosse uma multiplicação, eu somava os expoentes. Então vai ficar assim, log de 10 elevado a menos 2 mais 12. Por quê? Mais com menos, aliás, menos com menos, mais. Então vai ficar log de 10 elevado a mais 10. Certo? Beleza, professor. Estou querendo ver o senhor resolver esse log aí. Calma, gente, isso é moleza. Sabe por quê? Porque tem uma propriedade logarítmica que diz que log de b elevado a n na base b é n. Ou seja, log de 10 elevado a qualquer coisa na base 10, o resultado dá o expoente. E isso resolve muito a nossa vida aqui, ó. Ou seja, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Log de 10 elevado a 10, corto isso aqui, 10 bels, tá? Ou 100 decibels. Ok? Professor, Pois não. o senhor pode explicar por que de 10 elevado a menos 2 mais 12 deu 10? Por favor. Claro. Ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Log de 10 elevado. Se eu devo 2 e eu tenho 12, eu pago a minha dívida e vai ficar 10 elevado a 10. Tá certo? Eu não sei se Ah, é tá, isso que você queria. entendi. Falta de atenção. Ah, tá. Então tá bom. Letra C de casa. Então, vocês perdoem aí a minha falha, mas resolvemos a letra B agora, né? Tá? É 100 decibels ou 10 bels. Letra C. Essa pergunta é muito interessante. A que distância o nível sonoro atinge o limiar de audição dolorosa? Bom, são 10 horas, eu não vou conseguir terminar tudo hoje. Eu só quero fazer, antes de fazer a letra C, eu vou fazer o exercício 2, para vocês verem que, na verdade, a matemática, ela não é complexa. A gente aplica as propriedades logarítmicas e resolve rapidinho o exercício. E aí, na semana que vem, a gente pode fazer essa letra C, pode fazer o 3, o 4 que estão aqui. Bom, ó, o que diz esse exercício 2? Intensidade sonora de um som de 120 dB. Eu quero a intensidade, eu dei o nível, ó. Percebeu? 120 decibels. Ou 12 bels. Quando você for pôr lá na equação, se você pôr em 120, você vai ter que pôr o 10 lá do outro lado, tá? Sistema internacional de medida, por favor. É só isso que eu tenho. Claro, eu tenho também que a intensidade mínima é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ok? Então, como é que eu vou sair do imbróglio que eu me meto? Eu vou usar a propriedade logarítmica. Agora sim, aquela que eu falei da potência, do quociente, tá? Ó. O nível é log de i por log de zero. O nível eu tenho, eu vou colocar aqui 12, tá, gente? Em bel e não em decibel. Log de o i, que eu quero, dividido por log de 10 a menos 12, que é a intensidade mínima. E aí a minha incógnita está lá dentro do logaritmo. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirá-la de lá. Como? Usando a propriedade do log do quociente. Ó. Log do quociente é a diferença dos logs.
Então, log de A dividido por C é o mesmo que log de A menos log de C. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, vou fazer 12 igual log de I menos log de 10 na menos 12. Beleza? Então, aí o que, que eu faço? Eu aplico esta propriedade aqui, ó, para esse cara aqui. Então, log de 10 elevado a 12 na base 10, eu cancelo o log com 10, vai dar o quê? Vai dar menos 12, tá? É a mesma propriedade que eu usei no exercício anterior. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais, tá bom, gente? Vou passar para a próxima página. Vai ficar assim. Então, 12 igual, estou só copiando aqui por enquanto, ó, log de I menos 12. Ok? Aqui vai dar mais, posso fazer essa conta. Menos com menos, opa, foi para o próximo slide. Mais log de I mais 12, ok? Passo 12 para lá, ele vai como? Subtraindo, então fica 12 menos 12, log de I. 12 menos 12 dá quanto? 0. Log de I. Aí você pode ir aí pesquisar qual que é o log. Log de quem que dá 0? Log de 1. Ah, professor, não sei isso. Então você pode usar de novo aquela propriedade. Uma outra propriedade que é o seguinte, ó. 10 elevado a log de I é igual a I, tá? Opa, perdão. É igual a I. Por quê? Porque elevar a 10 e tirar o logaritmo são grandezas, são operações inversas. Então, o que, que eu posso fazer? Elevar os dois lados do sinal. Então, fica 10 elevado a 0 e 10 elevado a log de I. Cortou, cortou. 10 elevado a 0 é 1. Watt por metro quadrado. Que, inclusive, esse valor a gente já tinha lá no outro slide, né? 120 dB. Não era o limiar do som doloroso ou perigoso? 120 dB não era igual a 1 watt por metro quadrado? Tá? Olha aqui, ó. Limiar de dor, 120 dBs. É o mesmo que corresponde a que intensidade? 1 watt por metro quadrado. Bom? Olha, eu sei que a gente em geral não gosta muito de potência, muito menos de logaritmo, né? Mas acredite em mim, dá pra gente levar na boa, isso não é tão complicado, tá bom? Então nós vamos ter que ficar por aqui no dia de hoje. Na aula da semana que vem, nós vamos continuar, tá bom? E aí, se vocês tiverem problemas para resolver o exercício que está proposto lá, vocês podem me procurar durante a semana. E se vocês quiserem, podem entregá-lo depois da aula da semana que vem, né? Que o prazo é terça-feira da semana que vem. Pode entregar na terça-noite ou na quarta, não tem problema daí, tá? Na semana que vem a gente faz mais alguns exercises a respeito desse nível sonoro, usando o logaritmo, que, como eu disse para vocês, assim, também não é o fim do mundo da gente usar, tá? É uma questão de prática, assim, né? Você vê que você está aplicando ali as propriedades, vai cortando, e não tem conta, difícil de fazer. Mas, claro, temos que saber o que a gente está fazendo. Tá bom? Estou interrompendo minha gravação, desejando uma boa tarde a todos. Nós temos 8 alunos agora na nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa,